Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic A Titânia e o Caçador capítulo 6. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 6 Memórias da viagem de um mago. Tudo bem, como você provavelmente notou, isso é semelhante à antiga fic de Fairy Tail, Mother's Blessing de Kur Zero Kishi. Comecei com isso como base e vou mantê-lo familiar ao que eles fizeram nos primeiros capítulos. Estou usando isso porque estava muito interessado naquela história e queria ver como ela poderia ter progredido. Então estou usando isso como base para Tata, mas se o autor original não quiser que eu continue usando esta história, então respeitarei seus desejos e a removerei. Minha história não é sobre como Naruto é jogado neste mundo para derrotar tudo com o poder de Kurama. Minha história é sobre o crescimento de Naruto em força através de suas próprias provações e trabalho duro. E isso leva tempo para fazer. Então, sinto muito que aos 6 anos ele não possa mijar e queimar a torre. Ou como ele não conseguiu simplesmente levantar um dedo e cortar um pedaço do mundo. Eu só queria divulgar isso. Sei que essa história começou devagar, mas é por isso que estou tentando lançar o mais próximo possível. Se você não gosta das histórias sobre a jornada de Naruto, então sugiro que dê tempo para a história crescer e volte em alguns meses. Assim, posso definir uma história e chegar ao enredo. E com isso, apresento o próximo capítulo, que vem a 2013. Vamos torcer para que não seja uma porcaria. Também, um anúncio importante no final. Intervalo: este é um dia que vai gravando seu futuro à medida que avança. Uma força poderosa e invencível tomará o controle desses ventos de mudança e você se verá movendo-se com eles. Por meio de provações e trepidações, você se verá submetido à dor e às consequências dessa força, e a todas as forças que ela traz consigo. Mas através disso, você mostrará os dentes e descobrirá algo novo. Laços poderosos serão formados e uma força como você nunca viu antes se abrirá para você. Este dia é o dia do seu encontro de sorte. Ok, pare. Já chega. Eu queria uma leitura da sorte, não uma porcaria de Hocus Pocus, Mumbo Jumbo sobre o destino. E o que diabos você quer dizer com dia de sorte? O garoto de cabelos pretos gritou com sua amiga enquanto ela embaralhava suas cartas novamente. A menina no vestidinho laranja de verão tirou algumas cartas e olhou para o menino com um olhar brincalhão e exasperado. Olha, não importa quantas vezes eu refaça, sua sorte é a mesma. Ela mostrou a ele uma carta de um homem dançando no sol com uma chuva de moedas de ouro, e diz que você está com sorte hoje. O que há de errado com você? Os meninos não deveriam ficar felizes com o fato de você ter sorte, hein? O garoto de cueca sentou-se na mesa em que estavam sentados, cruzando os braços e pensando em tudo o que tinha acontecido com ele hoje. Sorte minha, hoje foi o pior dia de todos. Caí em valas, deixei minha carteira cair e perdi meu dinheiro. A garota brincou com o comportamento e a escolha de roupas do amigo, dizendo: perder suas roupas. Ela terminou a frase quando ele finalmente percebeu o que tinha acontecido com seu guarda-roupa. Ah, droga, de novo não. Quanto tempo mais isso vai durar? Ele pegou suas roupas e as vestiu de volta enquanto seus companheiros riam de sua angústia com sua tendência de jogar suas roupas fora. Veja bem, sua adivinhação é uma porcaria, meu dia é uma droga. Ah, cale a boca, seu bebizão, disse a menina de cabelos castanhos enquanto tomava outro gole de seu copo de suco. De sua posição no bar, Makarov não pôde deixar de sorrir com a diversão e excitação de todos. Maçã e Vakaba estavam discutindo e rindo um do outro sobre seu desempenho durante o último trabalho. E Gray estava gritando com Kana sobre algo que tinha dado errado em sua leitura da sorte. Ele riu e tomou outro gole de sua bebida de sua caneca. Ele abaixou sua xícara e soltou um suspiro de contentamento com o quão bom tudo estava. Ele levantou a cabeça para ver uma sombra se aproximando da ampla abertura da porta da guilda. Os outros membros da guilda perto da porta viram a figura se aproximando. Quando ela finalmente chegou ao meio do espaço de jantar, ela olhou ao redor em análise contemplativa.
Este é o lugar que Rob Ojiza me falou. Ela olhou para os próprios pés com arrependimento e leve alegria. Acho que finalmente consegui. Gray olhou para a garota que tinha acabado de chegar na guilda com um olhar curioso. A garota tinha cabelos escarlates fortes e vibrantes que estavam a apenas alguns centímetros de seus ombros. Ela tinha um tapa-olho branco para cobrir seu olho direito. Ela usava um vestido esfarrapado, horrivelmente sujo e rasgado. Ela tinha algumas bandagens enroladas em seu braço direito e perna esquerda para cobrir os cortes que recebeu. E sobre seu ombro esquerdo havia um saco de dormir que estava cheio de comida e água em sua viagem. A garota olhou ao redor do salão até que avistou um homem anão sentado no balcão do bar. Ele era muito baixo em estatura, alguns centímetros mais baixo que ela. Ele tinha muitas rugas e cabelos grisalhos a brancos no bigode e no cabelo. Ele estava vestido como um bobo da corte, como se tivesse acabado de voltar de uma festa de aniversário de criança. E atrás dele havia um longo cajado de madeira que terminava em um redemoinho no topo. Ela sentiu que sabia quem ele era e decidiu simplesmente perguntar a ele. Com licença. Ela disse nervosamente enquanto se aproximava do homem idoso, cedendo sob seu olhar. Vê você a Mac? Intervalo asterisco convite asterisco convite asterisco um corvo pousou em um enorme pedaço de entulho e olhou para os arredores. Rochas quebradas e madeira cobriam toda a superfície da ilha. Outros corvos e gaivotas pousaram ao redor do espaço lotado enquanto começavam a catar cadáveres esmagados pelos escombros. Corpos mortos estavam sendo rasgados e triturados pelos bicos dos pássaros em busca de sustento. O corvo sacudiu a cabeça para ver um cadáver saboroso e intocado perto de alguma pedra. Ele voou e bicou o cadáver loiro, esperando conseguir um pouco de carne. Outros pássaros seguiram seu exemplo e começaram a espiar o pequeno corpo. Eles pensaram que estavam perto de chegar lá até que o corpo de repente acordou. Saiam de cima de mim, pássaros! Vou esfolar vocês vivos e te bater com suas próprias penas. Todos os pássaros voaram enquanto o garoto loiro pulou e afastou os ratos emplumados dele. O garoto se endireitou e cambaleou com o sangue correndo por sua cabeça. Ele balançou a cabeça e recuperou a visão, olhando ao redor para não ver nada além de escombros até onde podia ver. Olá! Tem alguém aí? Ele gritou enquanto colocava as mãos embrulhadas em ruínas sobre a boca. Naruto notou o estado em que suas bandagens e ataduras estavam, arranhadas e rasgadas para o inferno. Ele começou a rasgar o pano enquanto todos os pássaros alcançavam um poleiro e o observavam. Ele resmungou em aborrecimento com o quanto a cobertura estava grudando nele. Ele tirou a maior parte porque o material que cobria sua cabeça estava preso, fazendo com que ele puxasse com toda a força. Ele tirou e caiu de bunda, rosnando enquanto olhava para cima para ver um pássaro observando-o curiosamente. Você simplesmente ama isso, não é? Asterisco cal asterisco foi sua resposta quando o pássaro apenas bicou sua cabeça. Ele resmungou algo sobre pássaros idiotas enquanto se levantava. Ele deu uma olhada melhor ao redor e conteve um arrepio. Algumas partes dos corpos de carcereiros e escravos mortos eram visíveis sob as pedras. O oceano era tudo o que ele conseguia ver por quilômetros. As nuvens e o vento estavam aumentando enquanto Naruto olhava para longe em busca de um navio. Ele se encolheu quando um vento frio cobriu seu corpo. Ele estremeceu enquanto caminhava atrás de uma grande pedra para se proteger da corrente. Ele ficou ali, contemplando o que tinha acontecido. As ações da revolta dos escravos começaram a se repetir. Eliezer começando a revolução com palavras e ações cruéis. As batalhas prolongadas com os malditos magos do culto. Rob e Simon sofrendo ferimentos em sua luta pela liberdade. E finalmente, Gelal. Enlouquecendo e quase matando Eliezer com sua magia. Ele olhou e viu um carcereiro com sua capa ainda em volta do pescoço quebrado. Naruto desfez os botões e amarrou-a em volta de si, mantendo-se aquecido. Os pássaros gritaram enquanto tentavam encontrar um espaço seguro também. Ele se encostou na rocha enquanto uma sensação de fome o dominava e ele fechou os olhos dormindo. Pensando que começaria a encontrar maneiras de sobreviver até que pudesse encontrar uma maneira de se resgatar.
Intervalo asterisco cal asterisco asterisco cal asterisco asterisco cal asterisco asterisco casco vaca asterisco o corvo nos escombros empoleirados foi derrubado por uma pedra arremessada com força. Naruto resmungou enquanto esfregava o sono para fora dos olhos, bocejando enquanto balançava a cabeça. Ele se levantou e se espreguiçou, flexibilizando seus músculos doloridos. Ele manteve a capa enrolada em volta do pescoço para que tivesse proteção contra o vento e o sol. Ele se levantou e examinou sua situação mais uma vez. Corpos, escombros, ondas, silêncio. Nada havia mudado. Naruto andou por aí e começou a vasculhar os destroços, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudá-lo um pouco nessa situação. Até agora, ele só havia encontrado alguns corpos de guardas e escravos. Homens e mulheres que não tiveram tanta sorte em sua tentativa de fuga. Qualquer escravo que ele encontrasse, ele puxaria o corpo para a costa externa e deixaria lá, esperando que um navio que passasse os visse e viesse investigar. Mesmo se estivessem mortos, eles já tinham passado por muita coisa, merecendo ser enterrados em terra se ele pudesse. Quanto aos traficantes de escravos que ele encontrava, ele simplesmente jogava seus corpos em uma pílula. Aos seus olhos, eles sempre seriam os bastardos que arruinaram suas vidas. Ele não se importava com o que acontecesse com eles. Seja apodrecendo, ou atualmente, comida de pássaro. Asterisco UF asterisco Q, agora o que eu faço? Ele se perguntou enquanto pensava em suas opções. Ele olhou entre as pedras e pensou em uma ideia. Acho que eu deveria fazer um vigia. Ele disse enquanto pegava pedaços de entulho e começava a empilhá-los em uma colina de aparência áspera. As pedras maiores que ele encontrava, ele rolava para o poleiro feito pelo homem. Uma hora depois, Naruto tinha feito um vigia de aparência decente no centro da ilha. Grande o suficiente para ver todas as direções sobre as maiores placas de terra. Naruto suspirou depois de terminar seu trabalho. Ok, agora o que vem depois? Ele olhou ao redor enquanto um alto resmungo tomava conta do silêncio. Ele olhou para baixo para ver sua barriga literalmente vibrar enquanto linhas onduladas saíam de seu estômago. Naruto suava enquanto ele batia em seu intestino roncando. Tudo bem, acho que devo procurar algo para comer. Ele riu um pouco, mas então perdeu a alegria e olhou ao redor. Mas onde? Ele não tinha ideia do que iria comer. Não havia larvas como as que ele comia na torre. E ele não era muito fã da ideia de comer pedras. Então isso deixou com a escolha de capturar um pássaro ou... Ele olhou para os cadáveres que havia pescado. Ele segurou uma mordaça enquanto balançava a cabeça. Não, 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 de jeito nenhum. Tenho que pensar nisso. Naruto começou a suar balas com sua situação. Ele então abriu os olhos ao perceber que ainda poderia haver comida para ele comer. Naruto começou a escalar lajes enquanto se movia na direção geral do porão no nível do porão. Todo escravo sabia que os carcereiros mantinham suas rações e conservas em um espaço contido nos níveis mais baixos. Junto com o espaço para comida, havia vários outros níveis de bunker que continham outras coisas. Mas nenhum escravo realmente sabia o que eles continham. Naruto chegou à área geral onde ele e seus amigos tinham visto aqueles traficantes de escravos conversando há apenas alguns dias. Naruto respirou fundo várias vezes ao encontrar o espaço do porão coberto por pedras. O garoto cerrou os dentes de raiva ao começar a jogar os escombros para longe das portas. Naruto passou horas limpando o caminho esperançosamente para uma fonte estável de comida. Ele começou a ficar cansado com o trabalho extenuante, sentindo-se fraco por não comer por tanto tempo. Naruto estava perto de terminar quando chegou a uma pedra muito maior. Ele começou a empurrá-la, mas a pedra não se moveu. Droga! Certo, agora você está empurrando. Ele canalizou um pouco de chakra em suas mãos enquanto ele barrava contra a pedra. Depois de algum esforço, a pedra começou a deslizar sobre a madeira, causando altos sons de rangidos. E então, finalmente, ela se moveu. Ha ha ha, sim. Eu consegui! Naruto começou a pular em vitória até que começou a balançar de fome. Ah, certo, comida. Ele se concentrou e agarrou o cabo da madeira, puxando com alguma força.
Depois de um momento, ela finalmente se abriu e a porta caiu para o lado. Naruto sorriu enquanto entrava no espaço escuro. Ele não conseguia ver nada no começo, mas então percebeu que seus olhos estavam se ajustando à escuridão. Naruto olhou ao redor para os restos da comida dos traficantes de escravos. Apesar do que ele tinha pensado, o porão não saiu ileso. Parte do teto tinha esmagado as conservas e a água, reduzindo a quantidade que ele podia comer. Naruto procurou ao redor para ter uma visão melhor do que ele tinha para trabalhar. Bem, isso é uma droga. Naruto levantou um pouco de carne estragada que estava no chão. Ele deu uma mordida e mastigou lentamente. Tão nojento. E ainda assim tã. Naruto começou a embalar sua comida em uma grade fechada para cessar. Ele respirou aliviado que pelo menos tinha algo para comer e beber. Naruto enxugou a cabeça e olhou para sua pilha. Tudo bem, agora eu só tenho que poupar isso por um tempo. Preciso encontrar uma maneira para que eu possa ser. Que diabos? Naruto viu que havia mais 2 porões localizados muito mais fundo na escuridão. Ele andou até eles e examinou as portas. Um tinha um cadeado enquanto o outro era de livre acesso. Ele sabia que seria mais fácil entrar no destrancado, mas seu interesse surgiu ao ver a fechadura. Naruto sorriu enquanto estendia a mão e puxava a porta, seus esforços eram inúteis. Ele respirou fundo e pegou uma grande pedra perto de seus pés. Ele levantou-a sobre a cabeça e quebrou a fechadura continuamente. Deixe eu ver você. Tsunava. Sim. A fechadura da porta quebrou e caiu no chão. Naruto sorriu e jogou a pedra para o lado. Ele abriu a porta e entrou, vendo objetos e roupas aleatórios ao seu redor. Que diabos? Naruto começou a olhar ao redor e procurar em tudo. Havia roupas e sapatos elegantes, relógios e lacrima. Tudo que os civis carregariam com eles em suas vidas diárias. Naruto continuou procurando até que ele encontrou algo que despertou seu interesse. Ele empurrou as roupas e pegou os sapatos. Eram suas sandálias. As sandálias que ele usava há vários anos. Estavam esfarrapadas e empoeiradas de ficar no escuro. Ainda estavam tingidas de vermelho de todas as missões de assassinato que Danzo havia enviado. Naruto as inspecionou e as deixou cair aos seus pés. Ele riu ao ver que seus pés tinham crescido muito mais do que os sapatos de criança que ele usava. Era tudo o que ele precisava para provar que havia crescido. Ele riu enquanto chutava as sandálias para longe de seus pés e vasculhava o contrabando de escravos. Ele encontrou um novo par de botas para calçar. Estavam pretas e enlameadas, provando que tinham passado por muita coisa. Naruto sentou-se no concreto e empurrou os pés pela fenda. Ele as ajustou para caber mais confortavelmente, deslizando nelas mais facilmente. Naruto as consertou e se levantou, examinando seu novo calçado. Eu gosto. Vou ficar com essas. Naruto olhou o resto das roupas e as experimentou. Depois de experimentar algumas camisas novas, ele decidiu por uma camisa preta grande que era um tamanho maior. Ele a vestiu e rasgou a parte de baixo, tornando-a mais adequada. Depois de alguns ajustes, ele conseguiu que ficasse com a sensação certa. Agora, vamos ver o que mais aqueles bastardos estavam escondendo. Naruto espiou pela esquina na outra porta no caminho. Ele caminhou até ela e notou que não era diferente das outras. Ele agarrou as maçanetas e abriu, achando mais fácil do que as outras duas. Ele olhou para a escada descendo em uma sombra profunda. Ele desceu os degraus e olhou ao redor da área sombreada, notando que era muito maior do que as outras, ocupando uma grande parte do porão inferior. Enquanto Naruto estava olhando ao redor, ele perdeu um passo e caiu para frente. Naruto gritou de dor enquanto caía pelos degraus de pedra, aterrissando no chão de concreto. Merda, isso doeu. Isso poderia ter me matado, ha. Naruto riu enquanto estava deitado no chão, segurando a parte de trás da cabeça enquanto cuidava de um galo. Naruto abriu os olhos lentamente para ver uma caveira a apenas 1 polegada de seu rosto. Naruto ficou em silêncio enquanto um peso pesado caía em seu estômago. Ah, Alien! Sai da frente!
Não me mate! Ele pulou para trás assustado com o esqueleto caído na sua frente. Ele respirou fundo enquanto seu coração disparava, batendo com o medo repentino que ele sentiu. Ele observou o saco de ossos ali, se preparando para eles se moverem ou pularem. Ele esperou em silêncio enquanto nada acontecia. Ele se levantou e tossiu na mão, um rubor envergonhado se espalhando por seu rosto. Bem, eu vou guardar isso para mim. Naruto olhou ao redor para os numerosos esqueletos espalhados pelo chão, vestidos com trapos de homens e mulheres. Alguns deles estavam rastejando em direção às escadas, esperando subir em direção à liberdade. Outros tinham espadas perfuradas na caixa torácica e nas costas, mostrando que haviam sangrado ou sido esfaqueados até a morte. Um cheiro horrível havia tomado conta do chão ao redor dele, fazendo-o engasgar. Naruto finalmente notou dois esqueletos descansando mais perto da escada, de costas. Ele os encarou e notou as maneiras óbvias como eles haviam morrido. Um teve seu crânio esmagado e esfaqueado, morrendo instantaneamente. O próximo a ele, vestido com a saia de menina que ele via há tanto tempo, não tinha crânio algum. Ele os reconheceu instantaneamente como os escravos que tentaram escapar no ano passado. O homem que teve a cabeça esmagada e a mulher cuja cabeça explodiu. Naruto então percebeu onde ele tinha se encontrado. Este era o cemitério onde os carcereiros jogavam os escravos moribundos. Se eles tentassem escapar ou estivessem perto da morte, os guardas os levariam aqui para apodrecer. Naruto cerrou os dentes de raiva pela crescente injustiça que ele havia descoberto. Como eles puderam fazer algo assim? Eles tinham direitos, não tinham? Naruto se acalmou enquanto andava em volta dos corpos. Percebendo todos os estados pelos quais as pessoas pobres tinham passado. Ele então chegou a um cadáver peculiar que era diferente de qualquer outro que ele tinha visto. Era o esqueleto de um homem que tinha a maioria de seus trapos rasgados e ensanguentados. Eles tinham desbotado tanto que ele podia dizer que estava ali há muitos anos. Seu corpo estava arqueado, como se estivesse deitado em cima de algo. E ele estava em cima de um grande coágulo de terra, como uma cova cavada em uma matéria de junco. Naruto se aproximou do corpo e o tocou, não havia nada nem perto de carne restante nos ossos. Ele virou o corpo para vê-lo melhor. Em seus braços havia um grande pacote de objetos, embrulhados em trapos que Naruto imaginou serem sua camisa. Naruto agarrou os objetos em seus braços e tentou puxá-los para fora, achando difícil devido ao sorriso que os ossos tinham neles. Depois de tentar por algum tempo, Naruto conseguiu deslizar os objetos para fora de seus braços. Naruto atrapalhou os objetos enquanto caía de bunda. Naruto ouviu metal batendo no chão e então se acalmou. Ele olhou para o lado e viu duas espadas e um livro aberto no chão. Naruto rastejou até a primeira lâmina. Era uma katana, com uma lâmina de aço inoxidável que se estendia por cerca de 3 pés para fora. Ela tinha uma proteção dourada sobre o cabo em forma oval. Seu cabo era preto azeviche, com marcas de diamantes dourados a cada cm. Naruto segurou a lâmina em sua mão, sentindo uma presença poderosa da espada, embora pudesse dizer que ela não tinha propriedades mágicas. Naruto engoliu em seco enquanto brincava com ela, sentindo-se mais forte apenas por segurar o incrível artesanato em sua mão. Naruto balançou a lâmina várias vezes e pôde ouvir o ar se curvar ao redor dela enquanto ele balançava para baixo. Naruto olhou para ela mais uma vez antes de colocá-la cuidadosamente de volta no chão. O loiro Jinchuriki caminhou até a segunda lâmina que caiu. Esta era mais uma espada de cavaleiro tradicional que ele tinha ouvido falar. Era quase do mesmo comprimento que a primeira espada, mas tinha uma largura muito maior que a katana. Sua lâmina era de prata suja que tinha uma longa trincheira perto da guarda. A guarda cobria uma grande parte de suas mãos e o toco na ponta do cabo garantia que ela não escorregasse de suas mãos. Ele sentiu que a espada era mais pesada que a outra, pelo menos mais 3 libras em comparação a ela. Apesar de não ser capaz de balançá-la na mesma velocidade, Naruto sentiu que ela poderia cortar o metal mais duro se usada por um mestre. Ele ficou impressionado com o poder que essas lâminas tinham, sentindo que poderia derrotar um exército com elas. Naruto colocou as duas lâminas uma ao lado da outra enquanto as admirava.
Quem as usou deve ter sido um espadachim poderoso. Naruto finalmente olhou para o último objeto, um livro gasto que estava em suas últimas páginas. Naruto caminhou lentamente até ele e agarrou sua lombada, levantando-o para ver o que estava escrito nele. Ele notou que as linhas estavam bagunçadas e escritas em vermelho, possivelmente sangue. Ele olhou para as letras para entender melhor sua apresentação bagunçada. Eminência. Meus momentos finais, desejo dizer que sinto muito. Naruto fechou o livro ao perceber que estava lendo os últimos testamentos do homem morto. Ele sentiu um arrepio percorrer suas costas com a ideia de entender a morte deste pobre homem. Naruto respirou fundo e olhou em direção à escada. Ele olhou para as espadas e decidiu levá-las com ele. Ele as embrulhou na mesma camisa rasgada em que as havia encontrado. Ele as ergueu debaixo do braço e começou a caminhada de volta à superfície. Antes de sair, ele olhou para o livro no chão, sentindo-se interessado no conceito de aprender o que este homem havia feito. Ele o pegou e voltou a subir os degraus. Naruto saiu do porão, vendo que estava começando a escurecer lá fora. Ele caminhou de volta para o poleiro que havia montado e sentou-se na frente dele. Ele olhou por cima de algumas pedras para ver que os pássaros tinham começado a comer os corpos. Ele sabia que não conseguiria impedir as aberrações emplumadas de bicarem os corpos dos escravos ou dos carcereiros. Então ele apenas os deixou ter o que queriam. Naruto se acomodou no chão enquanto se envolvia na capa novamente. Ele sentou-se no chão enquanto olhava para a iluminação dada a ele pelas estrelas e pela lua. Naruto não conseguia dormir, então olhou para o livro novamente. Era marrom e parecia couro, parecendo duro e resistente. Mas as bordas estavam gastas e ásperas, mostrando que ele estava acumulando poeira sob o esqueleto por algum tempo. Naruto sentiu sua curiosidade espiar a escrita que ele tinha visto no final. O que tinha acontecido? Por que estava com sangue? Naruto tentou lutar, mas abriu o livro na primeira página. Proprietário, Kazuya Sakumina. Ele viu que as linhas estavam cheias de uma caligrafia muito bem feita. Naruto se acomodou confortavelmente contra as pedras e começou a ler. Data, X750, 7 de agosto. Idade, 10. Bem, esta é minha primeira entrada. Hoje é meu 10º aniversário, e Okaya-sama me deu este diário para documentar minha vida. Eu disse que era uma ideia idiota, mas ela disse que valia a pena tentar. Que eu deveria manter tudo sobre mim escrito em um pequeno caderno para nunca esquecer o que fiz. Acho que esta será a única vez que escreverei aqui, mas não posso discutir com Okaya-sama. Há uma razão pela qual Otou-sama tem tanto medo dela. E mesmo que eu tenha aceitado este livro a contragosto, estou muito mais animada com meu segundo presente. Estou começando aulas de mágica que começarei amanhã. Estou muito animada, então decidi ir para a cama imediatamente. Boa noite. Naruto terminou a primeira entrada do diário do garoto. Aparentemente ele tinha mantido este livro com ele como uma biografia sobre o que ele tinha feito. E pelo estado das páginas do livro, ele não seguiu adiante com sua ideia de só desta vez. Naruto continuou a ler o diário da vida do garoto, achando-o fascinante. Esquecendo completamente que ele deveria estar tentando dormir. Intervalo era noite em Magnolia Town, a lua brilhava sobre a cidade inteira. A luz iluminava o canal, fazendo brilhar por toda a rua. Ela sentou-se na beirada, seus pés tocando levemente a superfície da água. Ela sabia que não deveria nadar, mas a água estava tão fria em seus pés, ela nunca havia sentido nada parecido. Era uma sensação completamente diferente para seus pés passarem. Pela primeira vez desde que chegou, sem deixar ninguém ver, ela deixou um pequeno sorriso enfeitar seu rosto. Bem, você parece gostar da água. A garota arfou um pouco e atirou os pés para fora da água, corando levemente por ter sido pega. Ela se virou para ver o homem baixo vestido com um casaco marrom que ele tinha se acostumado a usar. Ele tinha os olhos fechados e um sorriso estampado no rosto. Oh, mestre, é só você. Eu sinto muito, eu deveria bobagem Aza-chan, não vou contar a ninguém. Apenas divirta-se. A garota de armadura olhou para o homem que agora tinha um sorriso caloroso no rosto em vez de um sorriso largo. Ela sentiu e submergiu os pés.
Você parece gostar muito dessa armadura. Você não a tirou desde que eu a dei a você esta manhã. Oh sim, obrigada, mestre. Este é um presente muito generoso que você me deu. Ela colocou as mãos no peitoral de sua nova armadura. Ele havia lhe dado uma escolha de roupas para pegar de um grande inventário que ele tinha. Depois de dar a ela uma blusa e saia brancas, ele disse que ela poderia pegar qualquer outra coisa que quisesse. Ela olhou ao redor e encontrou esta armadura. Ela imediatamente se apegou e a vestiu imediatamente. O pequeno mestre da guilda sentou-se ao lado dela no leito do rio e relaxou no ar da noite. Tem certeza de que quer continuar usando? A garotinha sentiu um suor frio descer pelas costas enquanto apertava o peito. Sim, eu me sinto melhor se estiver coberta. Eu me sinto protegida. Makarov olhou para a nova garota com preocupação enquanto ela tremia levemente. Ele se lembrou do que ela havia lhe contado ontem, sobre a torre e Rob. Ele manteve uma expressão forte, mas se sentiu mal com a ideia do que a garotinha havia passado. Desculpe-me, não queria te lembrar disso. Não, está tudo bem. Não posso esquecer de onde vim. Todos que estavam perdidos e me ajudaram no caminho. Ela silenciosamente se lembrou de seu avô, seus amigos e familiares, e sua melhor amiga que a salvou, empurrando-a para fora do caminho. O sacrifício deles não pode ser esquecido. Makarov observou a garota ficar rapidamente abatida e mais triste. Ele sentiu seu coração apertar com a ideia de sua nova filha se sentir perturbada. Então ele respirou fundo e descansou nas costas de suas mãos. Sabe, acho que você nunca deve desistir. Ers olhou para o lado, para o Santo Mago. Se seus amigos estivessem tão preocupados com você, eles iriam querer ter certeza de que você está feliz. E eles iriam querer estar lá com você para testemunhar sua nova felicidade. Então, em vez de pensar que todos eles desistiram de suas vidas, espere que eles estejam logo ali na esquina. Porque mesmo que tenhamos que trabalhar para atingir nossos sonhos, a esperança os torna mais fáceis de realizar. Então, não tenha medo e apenas tenha esperança. Ele olhou para ela e deu um sorriso largo, fazendo com que suas rugas se acumulassem na lateral do rosto. Ers olhou para ele e sentiu uma lágrima se acumular em seu olho. Este homem era como uma combinação de Rob e Naruto. Ele tinha tanta sabedoria para dar, mas garantiu que ela nunca perdesse a vontade de continuar. Ela enxugou a lágrima e assentiu com a cabeça em concordância. Eles ficaram ali, apreciando o céu noturno em silêncio. Ei, quer me ver colocar os pés lá embaixo? O mestre, é muito fundo. Se você tentar, você pode. O ancião pulou do assento e seus pés imediatamente se esticaram em comprimentos imensos, surpresa para a garota de cabelo escarlate. Ele começou a mostrar a ela sua magia de titã enquanto ela o aplaudia para continuar. Intervalo Naruto acordou com o som das ondas quebrando na praia. Ele se sentou e esfregou os olhos para acordar. Não havia sons de pássaros cantando e acordando, então isso foi um ponto positivo. Naruto olhou para o lado para ver o livro que estava lendo até tarde da noite passada. Naruto rapidamente se viciou em ler as entradas que Kazuya havia colocado em seu livro. Ele havia lido sobre seu treinamento em magia de vários professores de magia, sobre os entendimentos básicos da magia e sua história. E Kazuya havia escrito tudo porque havia muitas notas. E também ajudou Naruto a entender melhor seu status mágico. Ele havia aprendido que a magia é a personificação física do espírito. Quando o espírito físico de um organismo se conecta com o fluxo espiritual da natureza, o espírito forma a magia como um produto da conexão. E que ele podia acessar sua magia imaginando uma força invisível aparecendo ao seu redor, era semelhante a usar chakra, mas era mais rápido de usar porque ele não precisava fundir as energias espiritual e física. Mas mesmo que ele pudesse acessar sua magia, isso não ajudou muito a usá-la. Então Naruto continuou a ler sobre o que Kazuya tinha feito naquela época. Ele abriu de onde tinha parado e continuou. Data, x750, 15 de novembro. Idade, 10. Agora finalmente comecei a aprender uma magia. Quando me perguntaram que tipo de magia me interessava, eu disse que já estava interessado em espadas há algum tempo.
Contei aos meus professores sobre todos os livros e histórias que li sobre lâminas e armas famosas usadas ao longo dos séculos. Lâminas que podiam reunir magia e transformar seu uso. Até mesmo espadas que, segundo rumores, ajudavam a matar dragões. Fiquei fascinado com a ideia de possuir espadas lendárias como aquela, mas me disseram que armas tão raras quanto eram proibidas ao público. E somente os imensamente ricos e ladrões poderiam pôr as mãos nelas. Então perguntei se havia uma maneira de eu conseguir as lâminas sem ter problemas. Eles não disseram nada no começo, mas então o mago mais velho me contou uma forma especial de magia de cópia. Eu tinha lido que a magia de cópia mais comum era capaz de copiar brevemente as habilidades mágicas de alguém antes de passar para as de outra pessoa. Mas ele me disse que havia uma maneira de usar sua magia para copiar outras coisas tocando-as. Que usar a magia de cópia para deixar uma marca da existência de algo em você permitiria que você a invocasse a qualquer momento. Um tipo de combinação entre magia do tipo caster e holder. Naruto levantou a sobrancelha em surpresa com o que tinha lido. Usando sua magia para copiar algo permanentemente em seu padrão mágico. Então você não tinha que manter um item, mas você poderia fazer uma cópia exata apenas tocando nele. Naruto riu do conceito. Se ele encontrasse uma arma que pudesse destruir qualquer coisa, ele poderia fazer cópias e enviá-las e se tornar famoso. Hehehe, isso mostraria a Erza quem é o chefe. Naruto continuou a ler sobre como Kazuya tinha aprendido o estilo mágico. Ele havia escrito que o básico da magia era que ele tinha que deixar sua magia cobrir o objeto de escolha. Deixá-la dissolver e formar ao redor da lâmina, fazendo uma parte dele. Então ele poderia deixá-la ir e manter uma cópia dela com ele a qualquer momento. Tudo o que ele tinha que fazer era deixar sua magia tomar a forma do que ela havia copiado. Naruto leu que Kazuya teve muita dificuldade no começo com essa nova forma de magia. Que ele tentou várias vezes pegar o jeito da formação até que ele conseguiu fazer facilmente. Naruto leu que levou quase um ano para ele tornar o sentimento instintivo. Naruto olhou do livro para as lâminas que ele havia pegado. Ele ficou irritado quando a ideia surgiu. Tudo bem. Isso não é tão difícil. Vamos ver se é tão difícil quanto ele disse. Naruto se aproximou e pegou a katana, segurando-a com firmeza. Ele começou a respirar fundo enquanto seguia o que Kazuya havia dito ser a maneira padrão de usá-la. Deixou seu corpo relaxar enquanto deixava a magia fluir sobre a arma. Deixou a magia assumir o controle e cobrir sua arma. Naruto sentiu uma sensação quente cobrir seu corpo enquanto sentia a espada ser consumida em seu poder. Naruto ficou calmo enquanto começava a flexionar sua outra mão, uma forma tomando forma em sua palma. Um cabo de espada foi criado a partir de sua magia e começou a crescer a partir daí. Naruto sorriu ao sentir sua magia terminar. Ele abriu os olhos e levantou a nova lâmina bem alto. Eu consegui! No segundo exame, Naruto percebeu que sua nova lâmina era um pedaço de lixo. Tinha apenas meio pé de comprimento e o metal estava quebrado e arranhado. Naruto soou enquanto olhava para a faca improvisada com preocupação. Bem, não é apresentação, mas qualidade. Foi o que Rob Jishan disse. Naruto riu nervosamente enquanto recuperava sua confiança e segurava sua nova espada Kopi. Ele viu uma pedra de tamanho médio ao lado de seu pé, o que seria perfeito para um teste. Naruto a pegou com uma mão e se preparou. Ele jogou a pedra no ar e cronometrou-se corretamente. Assim que a pedra estava voltando ao chão, Naruto balançou sua faca e fez contato com a pedra. Foto Naruto sentiu sua confiança cair quando os cacos de metal caíram de volta no chão. Ele olhou para baixo enquanto o metal se dissolvia e desaparecia como mágica. Seus olhos estavam sombreados enquanto ele olhava para o punho quebrado. Ele o cravou com raiva enquanto a coisa toda se desintegrava em pó. Naruto começou a chutar a terra em um acesso de raiva quando percebeu que seu esforço havia falhado. A pedra nem se moveu na descida, mas apenas quebrou a cópia da espada. Droga, 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 droga. Tenho que tentar de novo. Naruto continuou a pegar a espada e fazer uma cópia dela, a cópia se materializando em sua outra mão. Cada vez a espada ainda era uma imitação ruim,
mas tinha pouca melhora em relação à cópia anterior. Naruto tentou por muitas horas enquanto começava a ficar cansado do esforço. Ah, certo, Kazuya disse isso em seu diário. Quanto mais magia você usa, mais cansado você fica. O que ele disse que conserta isso? Naruto pegou o diário e encontrou a página de fundo mágico. Tudo bem. Vou relaxar e comer alguma coisa, esqueci de comer enquanto praticava. Naruto andou até seu grupo de comida e pegou algumas frutas para comer. Elas começaram a ficar marrons, mas quando você está preso em uma ilha, você tem que viver com isso. Naruto andou de volta para seu poleiro depois de beber um pouco de água também. Ele abriu o diário novamente e continuou a ler. O que ele poderia dizer? Uma boa história o fez se casar. Intervalo. Grey estava sentado à mesa com Kana novamente, encarando a nova garota. Ela estava muito reclusa desde que chegou, apenas conversando com Ji-san e comendo sozinha. Mesmo agora, ela estava sentada em um barril e comendo um pouco de pão e água. PFFT. O que há de errado com ela? Ela está sempre sozinha, como se fosse melhor do que nós. Ei Kana, vá falar com ela ou algo assim. A garota do Card Magic olhou para ele com uma expressão cansada. Bem, eu tentei, mas ela simplesmente me ignorou. O stripper se levantou com um sorriso convencido e bateu o punho na mão. Bem, não podemos ter isso. Talvez eu tenha que ensinar aquele novato a respeitar o grande Grey-sama. Desde quando você é ótimo? Grey caminhou até a ex-escrava sentada e tentou chamar sua atenção. Ei, você! A garota apenas tentou ignorá-lo enquanto mudava seu olhar. O garoto ficou irritado enquanto sua paciência se esgotava. Ele levantou a perna e chutou o banco embaixo dela, fazendo-a cair no chão. O barulho alertou o resto da guilda para ver os dois discordando. Para que foi isso? Ela perguntou do chão. Esta é uma guilda de magos. Você não anda usando armadura por aqui. Bem, vou levar isso em consideração quando você começar a usar roupas. Ela deu um tapinha na saia enquanto Grey corava com a acusação, e a guilda inteira gargalhava com a queimadura que a nova garota lhe causou. Por que você é pequena? Grey circulou ao redor dela e apontou o dedo de forma desafiadora. Eu gostaria de ver você ser tão engraçada quando eu chutar sua bunda. Eu não quero lutar com você. Ela então correspondeu ao olhar de Grey enquanto se levantava confiantemente, mas se você quiser, então vem até mim. Hehehe, você vai se arrepender disso, garota da armadura. Ele manteve o punho na palma da mão enquanto a magia começava a se acumular em suas mãos. Um vento gelado se formava enquanto ele se posicionava. Fazer gelo, lã asterisco batida asterisco. A guilda inteira olhou surpresa quando a garota simplesmente deu um soco na cabeça dele. O garoto caiu no chão de madeira enquanto sua cabeça fumegava e seus olhos giravam. Ela ficou ali com um punho fumegante enquanto o silêncio se formava ao redor deles. Kana se levantou lentamente do banco e caminhou até eles. Ela se ajoelhou e cutucou Grey no rosto, esperando obter alguma reação. Depois de não receber nada, ela se levantou e tossiu no punho. A vencedora, Erza. A guilda aplaudiu em reconhecimento. Intervalo asterisco pan asterisco asterisco pan asterisco T quase lá. Só mais um pouquinho. Naruto tinha as mãos apoiadas nos joelhos enquanto o suor escorria pelo seu rosto. Ele vinha praticando a magia da cópia há mais de uma semana. Esquecendo suas circunstâncias e a necessidade de comer para poder continuar controlando a nova magia. Ele passou horas trabalhando nas cópias das duas espadas, alternando entre as duas para poder testar sua coragem. Os resultados de usar tanto a magia eram óbvios pela área ao redor dele. Dezenas e dezenas de espadas e cabos de espadas meio completos estavam na areia. Ao contrário das primeiras vezes, os resultados não se desintegraram em pó quando caíram. Então, quando ele começou a fazer cópias mais sólidas, os resultados finais ficariam lá até serem destruídos por outros meios. Ele olhou para as lâminas originais a alguns metros de onde estava. Ele se levantou o mais alto que pôde e se preparou. Tudo bem, o mesmo curso. Naruto respirou fundo para acalmar seu corpo, deixando sua magia fluir sobre ele.
Ele abriu as palmas das mãos quando a sensação familiar começou a se construir novamente. Ele sentiu os cabos começarem a se formar quando suas mãos os agarraram. Ele abriu os braços quando o resto das espadas começou a tomar forma. Depois de um momento, ele sabia que sua magia havia terminado a tarefa. Ele abriu os olhos e olhou para os resultados. Em sua mão direita estava uma espada de cavaleiro resistente, com o sol poente brilhando sobre a lâmina de ferro. E em sua esquerda estava a katana, irradiando poder e graça devido ao seu excelente acabamento. Ele nivelou os braços e os trouxe em um arco alto. E então os trouxe para baixo em um grande pedaço de rocha ao lado dele. As lâminas colidiram com a pedra e criaram um impacto alto, mas nenhuma delas quebrou. As espadas reverberaram em suas mãos enquanto ele as segurava firmemente. Ele sorriu com o resultado. Ele havia copiado 2 espadas. Pela primeira vez depois de tantas tentativas, ele havia conseguido. Sim! Naruto pulou de alegria enquanto começava a dançar como um idiota, evitando as partes perdidas da espada ao seu redor. Depois de alguma comemoração, Naruto sorriu contente enquanto colocava suas novas lâminas de lado, cheio de orgulho. Ele então se acalmou, pois sabia que havia terminado apenas parcialmente a sessão de treinamento. Ele estendeu a mão e pegou o diário que estava lendo tanto. Ele reabriu a página que havia encontrado ao longo da semana sobre outro tipo de magia. O processo e as habilidades dele foram escritos por Kazuya. Ele disse que ficou tão impressionado que pediu para ela escrever o que sabia. Então, mais uma vez, Naruto deixou sua magia assumir. Mas em vez de criar uma forma de memória, ela apenas começou a construir e comprimir ao redor dele. Seu novo estilo de magia. Armadura do Cavaleiro Intervalo Data, X759, 9 de junho Idade, 19 Já faz cerca de um ano desde que saí de casa e me tornei um mago independente. Pensei em entrar para uma guilda, mas sinto que posso ajudar mais se puder viajar livremente. Hoje foi. Bem, é melhor descrito como uma foda de grupo. Fui contratado por uma pequena cidade para ajudar a controlar um problema de bandidos que eles estavam tendo. Bandidos continuaram a vir de seu esconderijo na montanha e aterrorizar as pessoas. Quando cheguei e lhes dei meus serviços, eles imediatamente imploraram por minha ajuda e me indicaram a direção. Quando cheguei, era uma grande taverna que dezenas de criminosos ocupavam. Todos eles me atacaram, mas consegui segurá-los facilmente. Não tive problemas em derrotá-los quando invoquei as espadas com meu esquipe. Acho que é o resultado do meu treinamento, hein? Eu estava resolvendo o problema com bastante facilidade até que conheci alguém que parou meu golpe com a mão. Ela tinha longos cabelos ruivos e olhos roxos. Ela estava me olhando com desprezo nos olhos, pensei que era porque eu tinha derrotado seus companheiros. Continuei a atacá-la, mas descobri que meus golpes não tinham resultados. Parecia que toda vez que minhas espadas encontravam seus punhos, suas mãos se transformavam em aço e os aparavam. E quando ela começou a me atacar, seus punhos deixaram crateras onde ela havia impactado. Eu nunca conheci uma mulher tão forte. Nós lutamos por horas e reduzimos a taverna a escombros, assustando os criminosos. Então, acho que tecnicamente fiz o trabalho. Depois de um tempo, nós demos uma pausa na luta. Perguntei a ela por que ela tinha se juntado a esses caras, mas ela olhou para mim como se eu fosse louco. Então ela me fez a mesma pergunta. Eu disse a ela que fui enviado da vila para parar esses delinquentes. Ela começou a berrar e apontar para mim como se eu fosse um idiota. Acontece que ela foi contratada para fazer a mesma tarefa por uma vila vizinha. E que tínhamos desperdiçado horas brigando por causa de um simples mal-entendido. Nem preciso dizer que fiquei envergonhado. Continuamos então a falar sobre nossas magias. Ela me disse que sua magia era um tipo de magia de aprimoramento que cobria o corpo todo. Em vez de aumentar a massa muscular ou algo assim, ela cria uma cobertura sobre o corpo, como uma armadura. Quanto mais experiente e poderoso você se torna, mais forte você pode tornar a armadura. Quando ela socou uma parede e ela desmoronou, perguntei se ela estava usando isso na época. Ela disse que não precisava mais usar isso o tempo todo.
Aparentemente, ela usou um método de se livrar do uso contínuo para se tornar mais forte. Ela usaria cada vez menos para completar suas missões e missões. Então seu corpo poderia ficar mais forte por si só e não depender da habilidade de armadura, como uma forma de adaptabilidade. Fiquei surpreso com o conceito e pedi que ela explicasse mais, mas não tínhamos tempo. Então, o suficiente, os Rune Knights começaram a nos atacar devido ao fato de termos causado tanto tumulto. Nós saímos correndo e seguimos nossos caminhos separados. Perguntei o nome dela antes que ela fosse embora para que eu pudesse encontrá-la novamente. Erika Soukue, espero encontrá-la novamente. Intervalo data, x760, 20 de março idade, 20 então, já faz cerca de meio ano que Erika e eu formamos uma equipe. E aparentemente nos tornamos famosos na área. Todos vinham até nós com seus problemas e necessidades mágicas. É divertido ter tantas missões para assumir. Erika começou a me ensinar o básico de sua magia Armor of the Night. Perguntei se ela queria aprender minha magia Copy, mas ela disse que não era de usar tantas lâminas. Ela se sentia confortável apenas com a espada ao seu lado. De qualquer forma, estou achando esse estilo mais difícil de usar do que minha magia. Aparentemente, é difícil aprender muitos outros estilos de magia depois de usar um por tanto tempo. É constrangedor vê-la rir de mim quando não consigo nem formar a capa. Mesmo com sua explicação que ela diz que até uma criança pode aprender. Acho que ela só diz isso para me irritar. A magia é baseada em uma ideia muito simples. O pensamento básico de que a magia pode ser usada para fortalecer o corpo. Eu só tenho que deixar minha magia se reunir em volta do meu corpo como um casulo. Então, quando eu tiver eternano suficiente ao meu redor, eu a constrito a um nível quase como uma camada de pele. A magia bruta comprimida deve aumentar seu poder base em pelo menos um fator de 2. Erika ri de mim e diz que a dela torna quase 10 vezes mais forte. 15 vezes mais forte se ela investir tudo na armadura. Eu quero dizer que odeio quando ela faz isso, mas é meio carinhoso saber que consigo fazê-la rir. Ela não faz isso com muita frequência, então é divertido vê-la rir assim. Acho que vou convidá-la para um encontro no restaurante da cidade no fim da rua para ver se ela gosta de estar na posição da vítima. Vejo o quanto ela gosta. E... Intervalo Naruto riu de como Kazuya estava lentamente se apaixonando por Erika. Como ele começou a escrever mais e mais sobre ela e menos sobre suas missões. Na verdade, ele começou a escrever menos em geral. Descobrindo que algumas entradas tinham dias ou meses de diferença. Ele teria que garantir que isso nunca acontecesse com ele. Naruto rapidamente balançou a cabeça e voltou a se concentrar na tarefa em questão. Assim como sua magia de cópia, ele deixou sua magia se expandir e fluir para fora. Mas em vez de deixá-la formar um objeto, ele a parou e a comprimiu ao redor dele. Ele sentiu seu corpo ficar mais quente enquanto a magia ficava muito perto de sua pele, mudando sua forma para ficar ao redor de seus punhos. Naruto se virou e olhou para uma grande parede de pedra na qual estava praticando. Ele caminhou até ela e atacou seus punhos em uma posição de luta. Ele recuou seu punho e socou a parede sólida, sentindo uma sensação dolorosa passar por seu braço. Ele puxou seu punho para trás e viu que uma pequena rachadura havia aparecido onde ele havia socado. Não grande o suficiente para mudar a estrutura, mas o suficiente para saber que ele era mais forte com a armadura. Ele sorriu e deixou a energia mágica se dissipar de seu corpo. Ele tropeçou um pouco enquanto se sentia tonto. Ah, droga, eu tenho que sentar. Eu continuo gastando tanto tempo aprendendo essas coisas que esqueço que estou com fome. Naruto caminhou até sua pilha encolhida de comida que tinha começado a estragar. Ele pegou um pouco de pão mofado e sentou-se para ganhar força. Naruto pegou novamente o diário de Kazuya, sua única defesa contra falar como um louco e nomear uma pedra de Wilson. Ele abriu na página em que havia parado na noite passada. Ele tinha ido muito longe nos contos do Copy Magé, bem mais da metade do tamanho do livro. Ele tinha lido sobre como o homem tinha viajado por aí, conhecido uma garota, se tornado um time e se apaixonado. E na noite passada ele tinha passado por um evento muito importante em sua vida, seu casamento.
Naruto olhou para uma pequena foto que havia sido colocada nas páginas do livro. Ela mostrava um homem alto com cabelo preto e um sorriso enorme em um smoking. Naruto nunca tinha visto o homem antes, mas tinha certeza de que era o homem mais feliz que já tinha estado. Ao lado dele estava uma mulher mais baixa com cabelo vermelho até a cintura em um vestido de noiva. Ela estava segurando um buquê de flores e estava abraçando o homem tão forte que ela poderia tê-lo estourado. Naruto sorriu para a felicidade que os dois tinham compartilhado juntos, imaginando se ele seria capaz de ter algo assim com alguém. Enquanto Naruto olhava para as histórias escritas, ele notou que vários anos se passaram desde que ele escreveu sobre o casamento. E que cada entrada depois disso era errática e nervosa. Como se ele estivesse assustado e em pânico. Naruto olhou para o último artigo que ele havia escrito. Intervalo data, x765, 8 de março idade, 25 Nossa, Erika tem me dito para me acalmar, mas não consigo evitar. De alguma forma, ela está mais calma e mais controlada sobre isso do que eu. Isso é besteira. Se alguém deveria estar com medo, é ela. Ela é quem está tendo o bebê. Mas não, ela só fica sentada no sofá, lendo livros como se fosse apenas mais um dia para ela. Não era assim quando descobrimos há 8 meses. Não, ela estava batendo minha cabeça na parede quando pensou que eu a chamei de gorda. Além dos desejos dela. Nunca a vi comendo tanto bolo com picles e bife. E chorar quando viu que seu prato estava pronto. Mas, de alguma forma, agora sou eu quem está apavorado. Sinto como se meus cabelos estivessem saindo enquanto falo. Mas você sabe, é meio divertido esperar pelo resultado. Ela me disse que descobriu o sexo com o médico quando eu não estava olhando. Vai ser uma menina. Fiquei chocada quando ouvi pela primeira vez, mas depois fiquei animada. Serei pai em 1 mês. Mal posso esperar para ver como ela cresce. Vou garantir que ela seja bonita e forte, e vou mantê-la segura a todo custo. Quero vê-la se tornar uma mulher, e encontrar uma vida feliz. Mas eu mato qualquer homem que olhar para ela. Não é brincadeira. E para completar, depois de vários meses de discussão, finalmente concordamos com um nome. Não conseguimos pensar em nada por muito tempo, mas então Erika teve uma ótima ideia. Ela teve a ideia de pegar alguns dos nossos nomes de uma mulher gentil que conheceu em uma vila. Então, agora, tem um nome para meu filho. Minha filha. Erza. Intervalo TCH droga. O fazedor de gelo tocou suavemente sua bochecha machucada. Seu rosto estava preto e azul de tanto levar surras da irritante garota da armadura. Haha, o que houve, Gre? Levou uma surra da Erza de novo, hein? Um mago de aparência rude e cabelos azuis espetados riu do garoto alquimista envergonhado. Cale a boca, seu babaca! Os magos mais velhos apenas riram de sua tentativa de permanecer durão. Um fumante com um topete apenas riu enquanto tomava outro gole de sua bebida. Mas, falando sério, essa Erza-chan é incrível. Ela está aqui há apenas algumas semanas, mas venceu Grey de um lado da cidade a outro. Provavelmente a chamaremos de Erza-sama em alguns anos. Os adultos riram um pouco mais antes de um estrondo alto ser ouvido atrás deles. Grey tinha batido os punhos na mesa com raiva. Seus dentes estavam cerrados e uma veia pulsava em seu pescoço. Eu nunca aceitarei essa garota como nossa na cama. Ele se levantou e marchou para fora da guilda, procurando por sua marca. Grey correu pela cidade, procurando pela garota de armadura de cabelos escarlates. Depois de 1 hora de busca, ele finalmente a encontrou sentada na beira do rio. Ela estava com os joelhos no peito e parecia observar a água. Ele sorriu enquanto descia a colina em direção à garota. Achei você, Erza. Hoje, vou te derrotar. Ela se virou e Grey congelou imediatamente. Ela estava olhando para ele surpresa, com lágrimas nos olhos. Grey sentiu um nó no estômago enquanto ela apenas enxugava o olho com a manga. Ah, é você de novo. Ok, vamos lá. Ele não se moveu. Bem, você vem? Você está se rendendo? Grey ficou nervoso, pois de repente se sentiu como um valentão.
Ei, por que você está sempre sozinho? Ela pareceu surpresa enquanto abaixava o olho. Eu simplesmente me sinto melhor sozinha. Fico nervosa perto de outras pessoas. Então, gosto de ficar sozinha. É por isso que você está chorando? Ela olhou para ele em choque enquanto ele apenas olhava para ela. Ele andou ao lado dela e sentou-se, com as pernas cruzadas. Se eu estiver por perto, você não pode chorar, certo? Ela deu um sorriso suave enquanto se sentava ao lado dele. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para o rio. Ei! Ela olhou para ele enquanto ele tinha um tom rosa. Desculpe-me por ter sido um idiota. E, está tudo bem. Você me lembra um amigo meu de intervalo Erza. Seus olhos estavam arregalados e seu pulso estava acelerado. Suas mãos tremiam enquanto o livro começava a se reajustar. Este era o pai dela. Ele estava lendo sobre a vida do pai dela há semanas. Ele estava estudando a magia que ele e sua mãe estavam usando. Ele sentiu um momento de excitação tomar conta dele com a ideia. Mas então, ele percebeu o que tudo isso significava. Eles estavam mortos. Aquele corpo que ele encontrou era provavelmente de Kazuya quando ele morreu. Aquelas espadas que ele usou eram provavelmente lembranças que eles tinham. Naruto sentiu uma sensação de pavor tomar conta dele quando a ideia o atingiu completamente. Ele não podia ajudá-la a encontrar os pais. O que ele deveria fazer? Como ele iria contar a ela? Como ela reagiria? Depois de um momento de preocupação, ele se lembrou do que tinha lido primeiro no livro. Ele olhou para as últimas páginas e viu um pouco de sangue velho e seco manchando o exterior. Ele engoliu em seco enquanto virava para o final e viu a mensagem escrita com sangue. Eminência. Meus momentos finais, eu gostaria de dizer que sinto muito. Sinto muito por não ter conseguido ajudar minha amada e minha linda filha. Tudo o que posso fazer por ela agora é garantir que ela durma em um túmulo em vez de apodrecer aqui. E eu só posso esperar que aquele velho possa cuidar dela. Só conseguimos pegar nossas espadas e este livro antes de sermos atacados. Achamos que poderíamos salvar a todos, mas eu fui um tolo por isso. Agora nunca mais poderei ver minha filha, e eu. Naruto viu manchas além das palavras. Ele pensou que Kazuya devia ter deixado algumas lágrimas saírem enquanto escrevia isso. Ele não podia culpá-lo. Ele também não conseguiria continuar. Se isso for encontrado, por favor, dê para minha filha Erza. Junto com as espadas que minha esposa e eu fizemos. A Excalibur e a Kusanagi. Essas são tudo que posso dar a ela agora. Em meus últimos momentos, só posso lamentar. Não pelas minhas ações ou pelo medo da morte. Mas porque deixei minha filha sangrando até a morte. Erza, se você vir isso, eu sinto muito. Sinto muito por nunca ter conseguido ver você crescer e se tornar a linda garota que eu sabia que você seria. Sinto muito por não poder estar lá quando você se sentiu assustada ou sozinha. Se eu pudesse, teria passado meus últimos momentos com você. Apenas lembre-se, não importa onde você esteja ou se você nunca sabe, nós estaremos com você. Sempre. Observando você crescer enquanto você se torna qualquer coisa que você queira ser. Sua mãe e eu te amávamos mais do que qualquer outra coisa. E mesmo agora. Eu te amo, minha preciosa filha. Erza nada. Foi isso. Ele havia terminado, sua última mensagem escrita em sangue enquanto seus ferimentos tomavam conta. A última coisa que ele havia feito era dar uma mensagem para a filha que ele havia tentado salvar. Naruto não conseguia descrever o que sentia. Medo. Raiva. Vergonha. Isso era o melhor que ele conseguia dizer. Naruto ficou sentado em silêncio enquanto o vento e as ondas continuavam a se mover. Ele olhou para o céu por não saber quanto tempo até se levantar novamente. Ele caminhou até as portas do porão novamente. Ele encontrou seu caminho para a porta mais distante, portão para o cemitério. Ele desceu os degraus e entrou na escuridão, encontrando seu pé no chão. Ele caminhou pelos esqueletos e pedras e fez seu caminho até o esqueleto deitado. Este era seu último lugar.
Os últimos lugares de descanso de Kazuya enquanto ele sentia a mão da morte alcançá-lo. Abaixo dele estava o túmulo que ele havia cavado para Erika enquanto ele morria lentamente. Naruto apenas olhou para os ossos por algum tempo antes de cair de joelhos e cravar as mãos na terra. A terra saltou enquanto ele continuava a cavar por horas, a lua nascendo sobre a superfície. Naruto sentiu suas mãos rasgarem enquanto ele cavava, sem se importar com a dor enquanto ele estava focado em sua tarefa. Ele chegou ao fundo enquanto limpava a testa, cobrindo-a de terra. Ele se levantou e pegou o esqueleto com um aperto cuidadoso. Ele abaixou os ossos no fundo enquanto subia para fora. Ele empurrou a terra de volta enquanto seus olhos não mostravam emoção. Ele terminou enquanto dava tapinhas na terra. Ele se levantou e se curvou diante dos túmulos, mostrando sua gratidão pelo que eles fizeram por ele, mesmo que não o tenham feito diretamente. Ele voltou a subir os degraus e chegou aos mesmos escombros que ele chamava de lar por semanas. Ele mediu a parede que havia arranhado antes e carregou sua magia, sentindo um novo propósito preenchê-lo. Ele puxou o punho para trás e socou a parede novamente sem resultado. Mas em vez de puxar para trás, Naruto socou com a outra mão enquanto começava a bater na parede. Seus punhos fizeram contato quando a pele começou a se romper, sangue manchando a pedra. Mas ele não parou, continuando a socar enquanto suas emoções começaram a explodir. E a parede começou a rachar. Rob Jishan, asterisco esmaga asterisco Kurama, asterisco esmaga asterisco Gelau, asterisco esmaga asterisco Miliana. SH. Simon. Olha asterisco esmaga, esmaga asterisco esmaga, 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 esmaga asterisco Erza. Eu não vou perder ninguém de novo. Eu vou proteger todos que eu amo, e eu nunca vou deixá-los morrer. Eu vou me tornar forte. O mais forte. Nunca mais serei fraco. Asterisco esmagar asterisco a parede desmoronou em pedaços quando seu punho a atravessou. O estrondo de pedras ao redor dele enquanto ele respirava fundo, sangue pingando de suas mãos. Ele olhou para as pedras ao seu redor. Ele tinha que fazer mais, ele precisava ficar mais forte do que isso. Ele olhou ao redor para todas as pedras que se erguiam sobre ele. Ele cerrou os punhos enquanto assumia outra posição. Ótimo. Mais prática. Intervalo 1. A idosa mulher de cabelo rosa resmungou enquanto olhava para a garota escarlate com um tapa-olho. Ela esfregou o queixo enquanto inspecionava a órbita vazia. É uma ferida feia que você tem aí. Não vai ser fácil consertar isso. Ah, vamos lá, disse o mestre anão enquanto estava ao lado da garota nervosa. Ela tem um rosto tão bonito, seria uma pena se ela o escondesse. Sim, suponho que você esteja certo, o que me lembra. Ela se abaixou e agarrou a orelha do mago mais velho enquanto ele gritava de dor. Eu nunca quero ver você dar em cima dela quando ela crescer. Entendeu? Eu odiaria testar alguns suprimentos novos que encontrei sobre causar impotência. Se claro. Makarov inconscientemente cobriu suas bolas. De onde ela veio? Ela foi enviada por Rob, aparentemente. Rob? Onde ele está então? Ela disse que acha que ele está morto. Porliuzica olhou para a menina assustada enquanto ela olhava para baixo preocupada. Ela deixou seus olhos suavizarem enquanto se preocupava com a garotinha. Ela andou até a porta de sua árvore e gesticulou para que eles entrassem. Quando eles entraram, ela pediu para Erza se sentar no banco enquanto ela a examinava. Ela olhou para o olho dela para que pudesse ter uma boa ideia da cor do olho. Marrom escuro floresta. Vou deixar seu novo olho pronto, então você só espera aí. Erza olhou para a idosa enquanto ela trabalhava, com o mestre rindo ao fundo. Enquanto ela ficava animada em ganhar um novo olho, ela pensou em algo. Espere. O consultor médico olhou para a garota. Sim. Eu não quero um olho castanho. A mulher mais velha olhou para ela surpresa. Eu gostaria que fosse azul celeste, por favor. Ela olhou para Erza e depois para Makarov. Ele ficou surpreso, mas apenas deu de ombros ao pedido dela. Depois de algumas horas, Erza estava tirando o curativo do olho. Ela manteve o olho fechado,
pois não queria ver o resultado ainda. Aqui a mulher de cabelo rosa passou um espelho para ela olhar. Não sei porquê, mas acho que acertei na cor. Erza abriu o olho enquanto olhava para o espelho. O esquerdo era marrom e o direito era azul. O mesmo que sua melhor amiga, mas em lados diferentes. Ela sentiu alegria dominá-la enquanto as lágrimas começaram a escorrer pelo seu olho esquerdo. Está curado. Então você pode ir embora agora. Eu odeio humanos e não suporto eles aqui. Então você pode deixar o quê? Ah não, seu olho. Achei que tinha consertado. O que eu não, está tudo bem. Os membros mais velhos da Fairy Tail olharam para ela confusos. Não preciso mais chorar por causa deles. Só queria lembrar que tenho esse olho agora. Mas Erza-chan, por que você não consertou seu olho para combinar com o que perdeu? Porque mestre, eu nunca perdi meu olho. Ela olhou para ele e sorriu. Eu apenas o dei para outra pessoa. Intervalo ao droga, estou quase sem comida. Um garoto heterocrômico com duas espadas amarradas nas costas choramingou enquanto olhava para o bife cru, maçã podre e bolsa de água que ele tinha. Ele coçou a cabeça enquanto pensava na situação em que estava. Nenhuma nave o havia encontrado no último mês e ele estava perto de terminar seus suprimentos. Talvez eu devesse ver se essas pedras podem flutuar? Ou eu poderia usar os corpos para reunir alguns pássaros e usá-los para me levar para casa. Ele assentiu com a cabeça enquanto ficava mal-humorado e começava a desenhar na terra. Deus, eu sou um idiota. Ele se esticou enquanto as espadas em suas costas chacoalhavam. Ele havia feito uma promessa aos túmulos deles de que ninguém mais usaria essas espadas. Ele as carregaria consigo junto com o diário para dar a Erza. Talvez eu pudesse nadar? Mas quão longe é isso? Ele olhou para o mar enquanto estava sobre escombros e poeira, nada restando das enormes lajes que antes estavam ali. Ele continuou olhando ao redor, pois não via nada. Até que um navio à distância, aproximando-se da ilha enquanto ele estava ali. Agarrei. Rei! Rei! Naruto pulou de excitação e acenou com as mãos como um louco, tentando chamar a atenção dos marinheiros enquanto eles se aproximavam. Estou aqui! Por favor, venham me pegar! Ele chegou à costa e continuou a fazer um show. Ele viu que o navio definitivamente estava vindo em sua direção, então ele se acalmou e riu. Ele estava seguro agora. Ele seria salvo. Naruto continuou rindo enquanto via que várias luzes brilhavam no navio de madeira. Ele parou sua alegria quando ouviu altos ruídos de varredura se aproximando. Asterisco boom asterisco ponto ao lado dele explodiu, derrubando-o no chão. Ele tateou na areia enquanto começava a correr para mais perto do centro da antiga formação da torre. Eles estavam atirando nele, tentando matá-lo por algum motivo. Por quê? Ele tinha que sobreviver. Ele tinha que ver Erza e todos novamente. Ele não podia ir asterisco boom asterisco intervalo. O navio atracou em terra enquanto âncoras caíam na praia. Escadas de corda desciam pelo lado enquanto dois soldados vestidos caminhavam pela areia. Então por que estamos aqui de novo? Por que o mestre cérebro está enviando aquele garoto estranho de cabelo azul de volta para cá e temos que garantir que esteja limpo? Mas eu não achei que haveria sobreviventes da destruição do mês passado. Eles se aproximaram de um cadáver fumegante. Em seu rosto, com metade do corpo desaparecido, entulho e terra formaram grandes colinas ao redor de onde as explosões impactaram. Bem, não há mais sobreviventes. Pobre garoto. Ele provavelmente esperava que pudéssemos salvá-lo, mas tudo bem. Ele se abaixou e agarrou o corpo do garoto para dar uma olhada melhor. Vamos ver o que nós. Ele virou e viu um cadáver meio apodrecido de um homem mais velho. Seu torso havia sido comido por pássaros e seu rosto havia apodrecido. O soldado largou o homem enquanto limpava as mãos. Eca, que diabos! Ele já estava morto. Onde está o garoto? Ambos olharam ao redor tentando encontrar o garotinho que tinham visto na praia. Um deles se virou quando ouviu algumas pedras se arrastando. Quando ele se virou, viu que um garoto loiro com bigodes tinha pulado de uma pilha de pedras.
Seus olhos de duas cores brilhavam de raiva enquanto seu punho era puxado para trás. A. Naruto socou o homem com toda a sua força aumentada com a armadura do cavaleiro. O homem sentiu seu rosto se curvar em volta do punho do garoto enquanto ele era lentamente empurrado para trás. E então, ele foi jogado para trás em grandes velocidades enquanto seu corpo colidia com as pilhas de pedras. Vá. Antes que o segundo soldado pudesse terminar sua pergunta, ele sentiu seus pés sendo arrancados debaixo dele. Ele olhou para baixo para ver o garoto que estava puxando seu pé para trás. Ele o soltou quando seu pé impactou entre os pulmões e o cólon do homem. O homem cuspiu sangue enquanto seu corpo voava vários metros no ar, voando como uma boneca de pano. Naruto se acalmou enquanto limpava a sujeira de sua camisa e calças. Ele se certificou de que as espadas ainda estavam em suas costas e o livro em sua camisa. Ele correu em direção ao navio que ainda tinha as escadas abaixadas. Ele correu para eles enquanto subia nas grades e para o convés. Ele ficou agachado quando viu vários soldados olhando para ele com surpresa. Ele ficou ereto enquanto sorria. Ei, babacas! Tenho tentado uma magia nova, mas não tive a chance de usá-la. Então, ele convocou Excalibur na mão esquerda e Kusanagi na direita. Quer ver onde isso nos leva? Ataque! Naruto pulou para o convés e correu para a frente, cortando 3 homens em seu caminho. Enquanto eles recuavam, ele sentiu uma intenção assassina apontada para ele enquanto uma bola de fogo mágica era disparada contra ele. Ele fortaleceu suas pernas e pulou sobre a explosão, pousando em algumas caixas. Ele virou sua mira para alguns homens vindo em sua direção, balançando cajados e espadas contra ele. Ele afrouxou seu aperto na Excalibur e a fez voar, a lâmina se cravando no ombro de um homem. Naruto pulou sobre um balanço do cajado e aterrissou bem em seu arco, impedindo-o de se mover. Ele chutou o homem no rosto enquanto ele se abaixava para desviar de outra bola de fogo. Ele pulou da caixa e correu ao redor do navio, cortando as cordas do mastro enquanto fazia isso. Onde quer que ele corresse, os soldados atiravam magia no navio, danificando-o ainda mais. E qualquer homem que ele encontrasse, ele cortaria suas pernas com Kusanagi. Depois de algum tempo, Naruto viu que tinha se saído bem em fuder com o navio de batalha. Ele olhou para ver um barco a remo sustentado por algumas polias e cordas. Ele sorriu enquanto desviava de outra explosão. Ele chutou outra caixa que colidiu com um soldado, derrubando-o no chão. Naruto correu para o corrimão e cortou as cordas que seguravam o pequeno navio, fazendo-o cair na água. Naruto pulou e pousou no barco, que balançava com seu peso. Obrigado, seus bastardos. Estarei eternamente em dívida com vocês. Ele mostrou o dedo do meio enquanto pulava do barco e aplicava sua magia de armadura. Ele agarrou a parte de trás e começou a chutar, fazendo o barco avançar mais rápido enquanto ele empurrava. A água explodiu atrás dele enquanto os barqueiros continuavam tentando atacá-lo. Mas enquanto tentavam, eles o perderam de vista. Droga! Temos que voltar para a costa e pegá-lo. O mastro do navio continuou queimando enquanto ele caía no oceano. Merda! Intervalo *pam pam *sim. Eu consegui. O garoto bigodudo deitou de costas enquanto o navio balançava com as ondas. Ele riu alto enquanto seu corpo pingava da água do mar. Hehe. Agora, só espero que as ondas façam o resto. Estou tão cansado. Naruto riu enquanto descansava as mãos atrás da cabeça, olhando para as estrelas. Ao fazer isso, viu que era a primeira vez que via as estrelas tão claramente. E então ele percebeu. Ele estava livre. Ele não estava em uma cela no fundo de uma vila. Ou em uma torre trabalhando. E ele não estava preso em uma ilha enquanto esperava por resgate. Ele estava finalmente livre. Enquanto o sentimento que ele desejou por toda a sua vida lentamente o invadia, uma lágrima caiu de ambos os olhos. Ele ganhou um sorriso enorme enquanto olhava para as estrelas. É essa a liberdade que você estava falando, Kurama? Eu já gosto dela. E assim, chegamos ao final deste capítulo.
Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.